Está com o Hora da Verdade. O convidado desta semana venceu as eleições autárquicas em Lisboa há exatamente 3 anos. Carlos Moedas é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2021. Além disso, foi recentemente nomeado Conselheiro de Estado, indicado pelo PSD. É a cabeça de lista do Conselho Nacional também dos Social-Democratas. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, comigo está o Samuel Alemão, jornalista do Público. O país convive há semanas com o tema da negociação do Orçamento do Estado. Carlos Moedas não tem maioria na Câmara. Como é que tem passado orçamentos municipais em minoria? Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui 3 anos a governar Lisboa, e 3 anos em grande dificuldade, a fazer muito, mas em grande dificuldade, porque é muito difícil em minoria realmente tudo aquilo que é o orçamento. E tenho conseguido, através dos consensos, através daquilo que é a minha abertura e também o meu posicionamento acima dos partidos, conseguir aprovar os meus orçamentos. Ainda temos um pela frente, é um orçamento muito importante, será para 2025, e eu espero conseguir mais uma vez ultrapassar esse obstáculo, que é grande, uma vez que preciso da oposição para conseguir ter orçamento para os lisboetas. Mas posicionei-me sempre, de facto, na política acima dos partidos, acima das tricas partidárias. Eu acho que isso é muito importante, quando estamos agora aqui a falar também a nível nacional, que isso aconteça, que os líderes partidários estejam acima daquilo que é o partidário, e estejam com a política pública, com as pessoas. E, portanto, se assim for, o Orçamento Nacional será aprovado, se as duas partes se entenderem, mas sobretudo se o Partido Socialista, que está aqui na oposição, conseguir, de uma vez por todas, de certa forma, perceber que perdeu as eleições e que há aqui um governo que foi eleito e que tem que Presidente, mas governar. acha que há uma disponibilidade real do Primeiro-Ministro para negociar com o PS? Sim, eu penso que o Primeiro-Ministro tem mostrado essa responsabilidade, tem mostrado aquilo que é o programa do Governo. E aqui nós entramos, a política hoje vai ser cada vez mais complicada, porque estas pequenas, no fundo estamos aqui, eu estou em minoria, aqui o Governo também com uma situação delicada, é preciso que o partido que perca, ou o partido que não está a governar, seja de forma, eu diria, adulta, responsável, perceba que quem está a governar é aquele que ganhou as eleições. Acha que o PS não está a ser adulto? Eu acho que o PS não está, ou melhor, o PS, este PS, não consegue de certa forma perder, ou seja, eu estou há 3 anos na Câmara e o PS Lisboa ainda não percebeu que perdeu as eleições em 2021. E eu penso que quando os partidos se instalam no poder durante tantos anos, no caso da Câmara Municipal durante 14 anos, no caso do Governo Nacional durante 7 ou 8 anos, o que acontece é que o PS não admite a derrota. E, portanto, o PS está sempre na oposição, a pensar que está a governar. E isso não funciona. Eu penso que ainda há aqui algo que tem que acontecer no próprio Partido Socialista, neste Partido Socialista, que é assumir a derrota, ou seja, assumir que perdeu Lisboa, assumir que perdeu as eleições nacionais e deixar governar, obviamente com negociação. Aliás, é o que eu faço há 3 anos, a negociar constantemente, mas também com muitos bloqueios, com muitas dificuldades. Mas esses bloqueios não são normais em democracia? Essa são... necessidade de negociação? A negociação, aliás, tem sido a maneira com que eu faço política, é negociar constantemente, não só com o Partido Socialista, mas também com outros partidos. Agora, depois há um posicionamento, ou seja, a negociação tem que ser feita com respeito por aquele que está no poder. Não se pode negociar com aquele que é o Primeiro-Ministro, neste caso, a impor o programa do partido que não ganhou as eleições. Agora, obviamente, houve muitas coisas que eu não fiz, exatamente por bloqueios, exatamente porque o Partido Socialista muitas vezes não quis, e isso, o meu contexto, também faz que eu não pude governar da maneira que queria para os lisboetas. Mas isso é as condições que temos, e se a portanto, dada altura, seja no local, seja no nacional. Se a dada altura a AD concluir que não é possível viabilizar o Orçamento do Estado com o PS, deve tentar conversar com o Chega? Eu penso que aqui há hoje em dia um problema muito grave na política, que são os extremos. E não podemos apenas focalizar no extremo da direita, também na extrema esquerda. Há uma volatilidade criada pelos extremos que é muito má para o sistema. E isso aumenta a responsabilidade dos moderados. Os moderados da AD, os moderados do Partido Socialista. E, portanto, esses que têm hoje a responsabilidade para as pessoas, que as pessoas estão a olhar, é como é que num mundo cada vez mais polarizado, esses moderados se comportam.
E, portanto, há uma responsabilidade acrescida do PS e, obviamente, do partido que governa, que esse tem a responsabilidade total. E, portanto, eu espero que os partidos moderados se entendam. Obviamente que o partido que está no governo deve falar com todos os partidos. Agora, não deve esperar muito dos extremos. Eu, quando falo com a extrema-esquerda no meu executivo, eu não espero muito dessa extrema-esquerda. Tenho uma extrema-esquerda como o Partido Comunista, que é uma extrema-esquerda responsável, mas com a qual não estou de acordo em nada e, portanto, é muito difícil chegar a acordo. E depois temos uma extrema-esquerda representada pelo Bloco de Esquerda muito, eu diria, uma extrema-esquerda irresponsável, ou que muitas vezes ataca apenas politicamente, não olha para as pessoas, olha para a ideologia e não olha para a solução dos problemas das pessoas. E, portanto, é esses extremos que a responsabilidade daqueles que governam hoje é acrescida em relação a 10 ou 20 anos atrás. E ainda vai haver muitos capítulos neste tema do Orçamento do Estado. Se ele vier a ser chumbado, a melhor solução, acha que é ir a votos novamente? Eu penso que os portugueses não querem eleições. Ninguém quer eleições. E, portanto, o partido que provocar essas eleições será penalizado. Eu nem quero acreditar que isso possa acontecer. Penso que a pressão que está a ser posta pelo Sr. Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, são pressões importantes, porque aqui não podemos vacilar. Ninguém quer ir a eleições, nós temos que respeitar os portugueses, temos que continuar a governar. Este governo está a governar e está a tomar medidas muito importantes para o país e, portanto, é continuar. Não podemos estar a ir a eleições todos os anos. E isso cá está, isso é política partidária. Porque se a política fosse feita com as pessoas e para as pessoas, nem sequer se punha em cima da mesa para um partido com a história do Partido Socialista estar a chumbar este orçamento. Isso não faz qualquer sentido no momento atual. Agora, as duas partes têm que se entender, mas há uma parte que aqui é governo e a outra não é. Portanto, há uma responsabilidade de um partido que teve durante tantos anos no governo deixar governar o programa daquele que ganhou as eleições. O Governo Regional da Madeira tem vários arguídos. Isto é uma boa imagem para o PSD? Eu acho que a imagem na justiça de políticos que sejam arguídos ou acusados nunca é boa. Eu tenho sido, aliás, exemplar em que sempre que aconteceu ter alguém que foi acusado, que essa pessoa se retire das suas funções. Tem sido essa a minha filosofia, porque, obviamente, o ser arguído é estar protegido perante a lei para poder defender-se. Outra coisa é estar acusado. Portanto, temos aqui dois estados muito diferentes. Mas, obviamente, que me preocupa porque isso é aquilo que reforça a extrema-direita e a extrema-esquerda, de certa forma. É que, ao descredibilizar os moderados, ou termos cada vez mais pessoas, neste sentido, sejam arguídos ou sejam acusados, cria essa percepção em relação à política, que é uma percepção cada vez mais negativa. Portanto, temos que ser exemplares. Eu gostava aqui de referir que sou a primeira Câmara no país a montar um departamento anticorrupção e de transparência, um departamento que tem hoje 22 pessoas. Mas nesse sentido... E, portanto, é muito importante que sermos exemplares. Mas eu não vou, obviamente, comentar casos concretos, nem o devo fazer, sejam eles do PSD, do PS Mas ou neste do caso partido. concreto, e deste caso concreto da Madeira que estamos a falar, por uma questão de responsabilização, de ser exemplar, como disse, acha que Miguel Albuquerque deveria colocar o lugar à disposição? Isso é, cada pessoa e cada político no momento certo deve tomar as suas decisões. Eu falo em relação àquilo que eu, como Presidente da Câmara de Lisboa, tenho sido e tenho sido exemplar nesse sentido. Agora, eu não sou, aliás, não devemos ser, ou estar a dar conselhos a outros. Cada um deve tomar aquilo que ele, no momento certo, acha na sua consciência. Se Miguel Albuquerque, neste momento, está com a sua consciência tranquila, que está num processo que estamos aqui a viver todos, eu penso que ele deve seguir o seu caminho. Eu estou aqui a falar em relação à Câmara de Lisboa e em relação ao meu posicionamento político. Portanto, não faço julgamentos sobre outros políticos de qualquer partido. Cada um sabe de si. Eu tenho um departamento com mais de 20 pessoas. Em qualquer problema na Câmara temos um código de ética em que respeitamos absolutamente o que é esse código de ética. Temos a defesa daqueles que querem fazer alguma denúncia dentro da Câmara, são protegidos pelo próprio Serviço de Transparência e Anticorrupção e, portanto, a luta em relação à corrupção ela é muito importante e para mim será sempre uma luta diária, obviamente numa instituição que tem mais de 10 mil pessoas e, portanto, tem que ser feita com processos. O Congresso
do PSD foi adiado, era para ter sido este fim de semana, foi adiado por causa dos incêndios. Carlos Moedas vai assumir mais responsabilidades no partido daqui em diante? Está disponível, por exemplo, para ser vice-presidente do PSD? Eu sou presidente da Câmara a tempo inteiro e a minha missão é ser presidente da Câmara. Posso sempre estar disponível para ajudar no partido, como ser número 1 do Conselho Nacional. Mas eu estou muito focalizado naquilo que é a ação executiva de ser Presidente da Câmara. E, portanto, não tenho muito tempo disponível para estar na política ativa exatamente por isso. Mas Luís Montenegro sabe que conta comigo, que tem contado comigo, portanto aquilo que Luís Montenegro, no fundo ele como líder do partido, ou aquilo que eu puder ajudar, aliás aceitei ser Conselheiro de Estado e com muita honra, e fui eleito para isso e portanto é algo que eu penso que é importante para o país e também para pensar o país e ajudar o seu Presidente da República a pensar o país. E portanto tenho dito sempre quando posso, mas não posso ter cargos que envolvam mais ou muito tempo da minha parte, seja o meu tempo pessoal, que também já é curto, uma vez que ser Presidente da Câmara é 24 horas por dia. Significa que está disponível para continuar? Para se apresentar a eleições daqui a Eu não ano? faço, eu ao contrário de outros políticos, e eu penso que isso é tão mau para a política, que as pessoas estarem sempre a pensar ou a posicionarem-se no futuro Mas é um futuro e serem próximo, Sr. candidatos. Presidente. É um futuro próximo. Não, temos um Falar de ano. eleições daqui a um ano. Eu percebo que para o jornalismo, e óbvio, eu entendo isso, que essas perguntas são importantes, mas eu também lhe respondo com aquilo que é a minha consciência. Eu estou Presidente da Câmara de Lisboa, tenho muito ainda para fazer durante o próximo ano e, portanto, eu estou como Presidente da Câmara. Se eu estivesse aqui para me apresentar que não estou como candidato a alguma eleição, a partir daí eu já não poderia Mas os estar lisboetas- todos os dias a ser Presidente da Câmara. Eu acho que os lisboetas não me perdoariam Mas isso. os lisboetas precisam de saber o que contam. Eu queria lhe perguntar, não se quer comprometer porquê? Porque está cansado? Acha que é o fim de um ciclo político? Não. Vizinha? Eu penso que de tudo aquilo que fiz na vida é o trabalho mais intenso, mas é aquele também que me dá mais energia, que é resolver os problemas das pessoas. Agora, nunca anunciarei antes de tempo posicionamentos ou a ser candidato a alguma coisa. Nunca o farei na vida portanto, não contam comigo para isso. E exatamente por isso, porque as pessoas contam comigo para a sexta-feira no autocarro estarmos a falar do que é preciso fazer na cidade. Não contam comigo para eu ser candidato um ano antes, seja o que Sr. for. Presidente, não teme que essa sua cautela seja interpretada por algumas pessoas como um taticismo, como, lá está ele a pensar saltar para um cargo maior? Não, porque as pessoas poderiam pensar o contrário. Se eu já fosse candidatar-me aqui a candidatar a uma determinada função, era porque eu só pensava em ser candidato. Aquilo que faço é ser Presidente da Câmara. E ser Presidente da Câmara exige uma concentração total naquilo que é o dia da cidade. E sabem os dois muito bem o que é a absorção diária, que eu não posso andar em campanha, eu tenho que andar a fazer aquilo que são E os quando é que pontos será importantes a altura para a Lisboeta. para dizer se é ou não candidato? Não, neste momento não é a altura para qualquer anúncio, nem será nos tempos que aí vêm, porque nós estamos em 2024 e as eleições são no fim de 2025, portanto não faria qualquer sentido. Mas apesar disso, já falando em autárquicas, tem-se perfilado uma frente esquerda com o PS e com o LIVRE já a manifestar abertura para isso. Acha que o PSD também devia ir a votos com uma frente de direita, com a Iniciativa Liberal, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, essa frente de esquerda que fala já não existe, uma vez que o Partido Comunista Português, a CDU, lançaram o seu candidato. Portanto, pode haver uma coligação de partidos de esquerda, mas isso já existia antes. Sim. Ou seja, o Partido Socialista foi a eleições com o LIVRE e os Cidadãos por Lisboa. E acredito poderá haver aqui uma coligação, como eu também tive uma coligação. E, portanto, eu seguramente vou ter uma coligação. Mas também, repare, se eu estivesse aqui, eu não estou aqui para anunciar. Portanto, eu não estou aqui a pensar o que é que será o futuro. Portanto, não estou a pensar exatamente o que é que seria essa possibilidade. Neste momento estou a governar para os lisboetas e, portanto, qualquer tema que seja a ver com campanha eleitoral não é o tema para mim neste momento. Mas a Iniciativa Liberal é um parceiro natural. Eu penso que a Iniciativa Liberal é um partido
que eu respeito, é um parceiro natural da minha área política na área da economia. Talvez seja menos um parceiro na área daquilo que são as políticas sociais. O Partido Social Democrata, por definição, é um partido da área social. Agora, muitas das ideias da Iniciativa Liberal, na área económica, eu estou de acordo com elas. Eu tenho mais o lado social e ser Presidente da Câmara é sobretudo isso. Mas eu não vou aqui, como lhe disse, não vou fazer nem nenhum anúncio, porque não seria ao tempo, nem nenhum anúncio de coligação. O que lhe posso dizer é que neste momento não há uma frente de esquerda, uma vez que o Partido Comunista e a CDU já lançaram o seu candidato, e eu não sou candidato neste momento, o futuro dirá. Neste momento sou Presidente da Câmara, tenho muito respeito pela Iniciativa Liberal, aliás, Chega? Eu nunca tive qualquer união ou qualquer contacto com o Chega, portanto eu ganho as eleições. E para a frente também não vai haver? Eu, repito, eu tenho pessoalmente, para os meus filhos, para os vossos filhos, para a nossa vida, muito medo da extrema-direita e da extrema-esquerda. A extrema-direita e a extrema-esquerda estão aqui para destruir o sistema. E, portanto, qualquer contacto ou qualquer união com extremas-esquerdas ou extrema-direitas são más para a democracia, e eu não me posiciono. Eu posiciono-me como um político da moderação contra os extremos. Extrema-esquerda e extrema-direita. Passávamos agora a falar mais sobre problemas e questões relacionadas com a cidade de Lisboa e falávamos da segurança. Ontem anunciou que a Polícia Municipal vai passar a poder fazer detenções. Isto não é em si uma cedência ao Chega? Não. Aliás, primeiro é muito importante aqui dizer várias coisas. Já há muitos meses que eu falo naquilo que eu assumi como uma mudança na Polícia Municipal. A Polícia Municipal são PSPs, ou seja, as pessoas, os polícias da Polícia Municipal são polícias de segurança pública. Há uma coisa que eu, como lisboeta, nunca percebi. É porque é que um polícia municipal que é PSP, se está a ver uma cena em que há um roubo, uma pessoa a roubar uma carteira, o Polícia Municipal não atua. Então o que é que os lisboetas vão pensar? Vão pensar, então, mas o que é a Polícia Municipal? E eu, com o comandante da Polícia Municipal, disse: Sr. Comandante, as suas pessoas, os seus polícias são polícias da segurança pública, eles têm que fazer detenções. E, portanto, neste momento, a Polícia Municipal em Lisboa, quando vê um caso de roubo, um caso de qualquer caso que aconteça, já tem feito essas detenções. Não as pode fazer totalmente, porque precisa da Polícia de Segurança Pública. Portanto, aqui o que eu peço à Sra. Ministra, e já o transmiti, é que haja uma mudança, uma pequena mudança na lei, para que a Polícia Municipal possa não só fazer essa detenção, mas depois levar até à esquadra. Dou-lhe um exemplo muito importante. Uma altura em que nós fomos atacados na fachada da Câmara Municipal, em que foram pintar a fachada da Câmara Municipal. Nessa altura, essa pessoa que o fez foi apanhada em flagrante delito pela Polícia Municipal. Portanto, a Polícia Municipal deveria virar a cara. Os lisboetas nunca perceberiam isso, e a própria Polícia Municipal, eu penso que quando olhamos para uma Polícia Municipal, devemos olhar como para um PSP. E isso é muito importante para o futuro do país. Isto não tem nada a ver com extrema-direita ou extrema-esquerda. Isto tem a ver com segurança da cidade, com os lisboetas estão preocupados com a segurança, e eu preciso ter mais polícia de segurança pública na cidade, preciso mais polícia municipal, mas quero que os polícias municipais estejam a atuar também nesta área, e se quando virem algum problema, têm que deter as pessoas e saber que a responsabilidade deles também é essa. Não podem virar a cara. Isso seria, eu diria, inaceitável perante os lisboetas. Outra das preocupações dos lisboetas tem que ver com a limpeza da cidade. Porquê é que Lisboa está tão suja? Olha, eu queria lhe dizer várias coisas. Primeiro, o meu respeito pelos trabalhadores da higiene urbana, com os quais tenho o gosto de almoçar na cantina muitas vezes, saber os problemas que têm. É uma profissão duríssima. Eu vivia em várias cidades na Europa. E, portanto, quando comparo, e faço até, pedia-vos para perguntarem a pessoas que vêm de Bruxelas. Bruxelas é uma cidade mais suja do que Lisboa. Londres, Paris, são capitais muito mais sujas e com menos higiene do que... Não são desculpas. Estou só a dizer que temos que ter aqui também alguma... olhar para o problema e olhar para a Europa. E dizer, Lisboa, comparado com essas capitais, não fica atrás. Eu contratei, na altura, 200 pessoas e estou a contratar mais 200 pessoas. Vou-lhe só dar aqui um número. Nestes primeiros meses, de janeiro até agosto, recolhemos mais 8.000 toneladas de lixo do que o ano passado.
Portanto, nós estamos a recolher mais, a tratar mais e a fazer mais tudo o que é seletivo, tudo o que é reciclagem, o que antigamente, em 2016, 17, 18, 19, fazia-se muito menos. E, portanto, nós estamos a fazer isso todos os dias. Agora, quando há uma campanha política concertada de tirar fotografias na rua, obviamente que essas situações acontecem. E aconteciam em 2008, em 2010, em 2013. Há afirmações até do antigo Presidente da Câmara, António Costa, depois Primeiro-Ministro, sobre aquilo que era o problema base. Só que ele não resolveu na altura, e ninguém o resolveu, que foi uma descentralização mal feita. Eu já disse e eu repeti aqui nesta rádio, que ao nós termos esta dicotomia entre as freguesias e a Câmara Municipal, e se for falar com os trabalhadores da higiene urbana da Câmara, eles são os primeiros a dizer, obviamente que o sistema não funciona. Mas a culpa é das freguesias? Não, a culpa é de não haver uma responsabilidade apenas de uma instituição. Quando nós temos um ecoponto e que é a Câmara que recolhe dentro do ecoponto, mas não recolhe os sacos à volta, temos um problema. Agora, eu não consigo... Essa reforma foi uma descentralização feita na altura por António Costa e eu penso que a descentralização ficou a meio. E, portanto, ao fazer a meio, ou só são as freguesias que fazem, ou é a Câmara Municipal. Agora, este modelo é muito complicado. O segundo problema que eu tenho, e aqui faço um apelo porque todos os trabalhadores sabem que eu tenho o maior respeito pelos sindicatos e, portanto, eu tenho que começar a falar com os sindicatos e a nível técnico essas conversas estão a ser feitas sobre aquilo que é a não recolha do lixo ao domingo. Nós, ao domingo, produzimos 900 toneladas de lixo e não conseguimos, porque isso não está no acordo com os sindicatos. Eu não quero fazer nada contra os sindicatos, mas nós temos que falar, nem nunca o farei, porque eles sabem que eu tenho o maior respeito e fui eu que trouxe aquilo que é o subsídio de insalubridade, de penosidade, fui eu que aumentei os trabalhadores da higiene urbana. Mas eu preciso da ajuda e preciso de ter esta discussão e precisamos de o falar. Portanto, há problemas estruturais como as freguesias e a Câmara Municipal a fazerem um trabalho que muitas vezes se repete. Repare, se algum dos aqui presentes, como muitos lisboetas fazem, me envia uma fotografia ou me encontra na rua e me fala de um problema de higiene urbana, eu não vou perguntar à pessoa se ali deveria ser a freguesia ou a Câmara, eu vou mandar a minha equipa. E, portanto, eu estou muitas vezes a reforçar equipas da Câmara para fazer o trabalho que às vezes não é feito. Eu tenho uma excelente relação com as freguesias, mas a verdade é que estes problemas são estruturais. Mas há uma sensação geral de que a Câmara não está a fazer o seu trabalho. Não, acha que é injusto em relação à limpeza da cidade. Toda a gente que envia e-mails para os jornais, coloca posts nas redes sociais, refere quotidianamente, não é só ao domingo, não é só à segunda-feira, que a cidade está imunda em muitos casos. Não, isso são... Primeiro, vamos lá ver, os casos particulares, eu costumo dizer às pessoas, se há casos particulares, eles têm sempre sido corrigidos. Pode haver um caso particular numa manhã que acontece, imediatamente a Câmara vai e corrige, se não for a freguesia. Portanto, nós temos estado a corrigir esses casos. Temos estado a contratar muito mais pessoas para os serviços. E, portanto, estamos a recolher mais lixo. Eu estou aqui a falar de números. Obviamente que há uma percepção, mas há aqui também, temos de ter que ser claro, há aqui um jogo político de estar num ataque permanente a cada pessoa que vê um saco do lixo na rua, e aí também tem que haver mais sensibilização, tem que haver mais sensibilização das pessoas que nós não podemos pôr o lixo na rua quando não são as horas de pôr o lixo na rua. Que os ecopontos muitas vezes estão vazios e que as pessoas os ponham ao lado do ecoponto. E, portanto, isso as pessoas têm que ser sensibilizadas para isso. Uma campanha de sensibilização? E temos que lançar mais campanhas de sensibilização. Já fizemos uma, vamos fazer outra. E, portanto, a situação aqui... Agora, com o maior respeito, os trabalhadores da higiene urbana trabalham muito nesta cidade. E, portanto, quando muitas vezes também estes ataques políticos é também atacar todos os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham muito pela cidade. Também, em relação ao espaço público e à percepção que se tem do espaço público, há uma ideia de que há um grande descuido, passeios buracados, espaços verdes maltratados, mobiliário urbano descuidado. Isto também resulta de um ataque político? Não, resulta de 14 anos de descuido. Repare, vamos falar em buracos na rua. Eu no outro dia vi estes números. Em 2019, 20 e 21, a Câmara de então investiu 8 milhões de euros nesses 3 anos. Nós já investimos 23 milhões a tapar buracos. Estamos ali agora, olha, na Calçada da Estrela, ali ao pé dos Salesianos, em Campo de Ourique, Avenida da Brasília, Avenida da Índia, tudo isso estamos a refazer. Agora,
quando de repente, neste mandato, nós já investimos 23 milhões e tivemos os problemas que tinham, é porque não houve planeamento anterior, é porque as coisas não se fizeram, os buracos na rua não apareceram hoje. Eu acho essa ideia, acho de uma maldade quase, não é? Que é, os buracos apareceram agora. Não, para haver um buraco numa rua é preciso anos de não ter feito nada. Quando nós tivemos o problema na Rua da Prata, quantos anos é que tiveram sem ir fazer nada à Rua da Prata? Nós tivemos que fechar a Rua da Prata e felizmente, olha, tanto se falava muitas vezes a esquerda como a dona da sustentabilidade, que não é, quem fechou a Rua da Prata ao trânsito fui eu e portanto tudo isso também nos vai ajudando em muitas partes da cidade a ter uma cidade mais sustentável e mais amiga do ambiente. Em relação aos placares publicitários, uma das mais recentes polémicas em torno da Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara vai mandar remover alguns dos placares que já estão instalados, ou que tipo de negociação é que está a pensar fazer com a JC Deco? É que o PS diz que foram todos colocados em lugares autorizados pelo Presidente. Bom, aqui o Bloco de Esquerda mentiu, o Partido Socialista mentiram. E é importante que isso fique claro, porque fui acusado de mentir. Mentiram, porque este contrato foi adjudicado em 2018. E, obviamente, eu, como Presidente da Câmara, tenho que cumprir a lei. E cumprir a lei era assiná-lo. Portanto, nem sequer havia aqui uma escolha. Há uma adjudicação do contrato em 2018 com os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Cidadãos por Lisboa e, na altura, com votos contra do PSD e do CDS. Portanto, há uma adjudicação que é feita e eu, como Presidente da Câmara, tenho que assinar essa adjudicação depois de todo um imbróglio legal que houve e uma série de litígios. Aquilo que nós já fizemos foi, retirarmos já muitos destes placares, muitos destes MUPIs, como lhes chamamos na cidade, muitas vezes eu próprio, em certas situações, pedimos à empresa para retirá-los em situações que não deveriam estar. Já mandámos parar todos os grandes formatos e estamos a pedir os pareceres sobre a segurança nas estradas, tudo isto, para que negociar com a empresa. Agora, seria impensável, na altura, para além do ponto de vista que eu não tinha outra escolha. Legalmente, eu tinha que assinar aquele contrato que foi adjudicado no mandato anterior. E posso negociar com a empresa, mas não posso negociar, repare, aquele contrato tinha um anexo que tinha o posicionamento preferencial de 125 destes grandes formatos. Não era um nem dois. Portanto, isto foi... E estava acordado e estava adjudicado. E, portanto, houve aqui quem mentiu, mas não foi o Presidente da Câmara. E agora estamos a trabalhar com a empresa, parámos todos os grandes formatos, eles aceitaram, mas tem que ser uma negociação. E se for preciso, até podemos reduzir o montante daquilo que recebemos em relação a este contrato. Agora, não é normal que seja atacado como Presidente da Câmara sobre algo que foi feito pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista no mandato anterior. Foram eles que adjudicaram este contrato publicitário, não fui eu que o adjudiquei. E é muito importante que isto fique claro, porque eu acho que a política, há limites para isto tudo. Há limites para quando fazemos política e há, sobretudo, o limite de dizer, afirmar ou acusar um Presidente da Câmara de mentir, quando hoje sabemos que a mentira não foi o Presidente da Câmara. Portanto, isso é muito importante. Portanto, vamos continuar a negociar, continuar a reduzir o número destes MUPIs, muitos deles muito grandes, mas obviamente temos aqui todas as paragens de autocarro que têm que ser feitas, temos 75 casas de banho na rua que são importantes, tudo isso é importante para a cidade. O PS tem acusado Carlos Moedas de estar sempre a anunciar a entrega de casas projetadas pelo Executivo de Fernando Medina. Quantas casas projetadas pelo seu Executivo é que conta entregar até ao final deste mandato? Eu acho sempre, quase que já sorriu em relação a essa pergunta, porque eu sou o único Presidente da Câmara que é confrontado com esta ideia, que é uma ideia muito deste Partido Socialista. É que quando os partidos chegam a esse ponto de pensar que são os donos disto tudo, não é? Realmente eles pensam que esses projetos são deles, não são da cidade. Portanto, há aqui um ponto interessante em política, é que o Partido Socialista hoje é dono. Ele tem a ideia de que é dono dos projetos que são projetos da Câmara Municipal. Mas eu tenho muito gosto em responder, porque eu, quando na campanha identifiquei 2.000 casas vazias. Essas 2.000 casas vazias não estavam a ser tratadas pelo PS.
Dessas 2.000, já fizemos mais de 1.000. E, portanto, essas 1.000, eu entreguei até hoje 2.052 casas aos lisboetas. Metade 1.000 foram... dessas fomos nós. Foi este executivo. Não tem nada a ver com o executivo anterior. Muitos dos projetos que vinham de trás, muitos destes projetos, até alguns deles tinham problemas de licenciamento, e nós resolvemos esses problemas e avançámos com os projetos. Então, se eu tivesse um projeto de habitação que vinha de trás, eu não o faria só porque ele era do Partido Socialista. É que ele não é do Partido Socialista. O Partido Socialista não é o dono disto tudo. O Partido Socialista é um partido que teve no Executivo da Câmara e que deixou alguns projetos, como eu vou deixar projetos para o futuro. Portanto, daqui a 5 anos ou 10 anos, repara, o túnel de drenagem que eu estou a realizar depois de 20 anos foi, na altura, projetado pelo engenheiro Carmona Rodrigues. Portanto, isso não tem... esse tipo de acusação, eu diria que diz mais sobre o Partido Socialista como partido, e que me dá alguma pena, porque eu tenho muito respeito pelo Partido Socialista. Tenho, aliás, muitos votantes do Partido Socialista, que são votantes, que são pessoas que são muitas vezes filiadas, militantes no Partido Socialista, que me encontram na rua e que votam em mim. E, portanto, o meu respeito por essas pessoas é muito grande, mas eu não posso ter respeito por este tipo de política de algum Partido Socialista, que é um Partido Socialista que pensa que é dono da cidade ou dono do país, em muitos casos. Sr. Presidente, como é que se vai conseguir resolver a questão dos sem-abrigo? Olha, esse é um ponto muito importante, porque aí cá está, Lisboa é a cidade em Portugal, e bem, que mais faz sobre aquilo que é o grande problema das pessoas em situação de sem-abrigo, que aumentou depois da pandemia. Nós, neste momento, em Lisboa, temos quase 3.400 pessoas em situação de sem-abrigo, e dessas há 400 que não têm teto. Nós lançámos o maior plano em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, que são 70 milhões para os próximos 7 anos, e multiplicar pelo menos por 2 o número de vagas. Agora, também permita-me ter aqui este desabafo em relação àquilo que está a passar. Nós tínhamos as pessoas em situação de sem-abrigo num quartel em Santa Bárbara. O governo anterior teimou que eu tinha que retirar das pessoas, que levei para o Beato. Depois, no Beato, o Presidente da Junta Socialista também não estava contente. Depois, temos agora um problema em Arroios que tem que ser resolvido. O Governo propôs o quartel em Belém. O Presidente da Junta de Ajuda, que é do Partido Socialista, também não quer as pessoas em situação de sem-abrigo ali. Depois, estamos aqui, aprovámos um hotel social na freguesia de Santa Maria Maior, e o Presidente da Ajuda, que é socialista, também não quer ali. E, portanto, eu muitas vezes pergunto-me, será que o Partido Socialista quer resolver a situação? É que eu quero resolver a situação. E da parte do Governo tem tido algum respaldo nessas preocupações? O Ministro António Leitão Amaro, primeiro, tentou desbloquear a situação em relação ao quartel de Belém. Nós, neste momento, temos feito muitas melhorias em relação aos centros que temos no Beato, como sabe, que são 2. Estamos a investir em centros para pessoas que estão quase na situação de sem-abrigo. E eu penso que isto é que é a chave, que é conseguir que pessoas que estão quase na situação de sem-abrigo não passem à situação de sem-abrigo. Vimos em Marvila um centro para 28 pessoas, que são pessoas que estavam quase na situação, porque quando nós deixamos as pessoas entrar na situação de sem-abrigo, aí depois o problema é muito maior. Encontrar emprego para essas pessoas, já temos quase 400 casas do chamado programa Casa Primeiro, e portanto nós estamos hoje com muito mais vagas do que tínhamos em 2019, portanto estamos a trabalhar muito nesse sentido. Há uma questão que é muito visível, que é a situação em redor da Igreja dos Anjos. Até quando se vai manter aquele cenário? Olha, está outro caso também bastante importante que aqui traz. Quando a situação começou, eu imediatamente mandei os serviços da Câmara. Havia mais de 100 pessoas, das quais nós resolvemos o caso a 30 delas, que tinham papéis, ou seja, tinham documentos. Os outros que não tinham documentos, eu, por lei, não podia ajudar aquelas pessoas que não estavam documentadas. Agora, há algo que eu penso que devemos todos refletir. Estas pessoas têm que ser ajudadas com dignidade. E nós temos uma extrema-esquerda que, de certa forma, para eles as situações de sem-abrigo, eu diria que são, de certa forma, quase uma maneira de manter as pessoas naquela situação. Ou seja,
as pessoas em situação de sem-abrigo tornaram-se para alguma extrema-esquerda quase um negócio. E eu acho que isso é um aproveitamento. Aliás, conto-lhe uma situação em particular. Lembro-me de nós estarmos a tentar ajudar uma pessoa que vinha do Bangladesh, que falava perfeitamente inglês, e uma dessas pessoas dizer que nós não podíamos falar com aquela pessoa porque tinha que ter um tradutor da língua nativa daquela pessoa que não era o inglês. Ora, a pessoa falava lindamente inglês. E, portanto, nós estávamos a tentar resolver um problema e não nos deixavam resolver o problema. E, portanto, temos, por um lado, uma extrema-esquerda que, de certa forma, olha para a situação de sem-abrigo quase como um negócio, a manter a situação com tendas que não fazem qualquer sentido. Nós temos é que retirar as pessoas das tendas. Mas em que medida em que isso é um negócio? Repare, em que sentido? É manter as pessoas naquela situação como arma política. É manter as pessoas naquela situação. Eu digo isto com o coração muito pesado, porque os serviços da Câmara muitas vezes estão nestas situações e são empurrados para fora daquilo que é a solução da situação. É uma acusação grave, não é? É uma acusação grave, é uma acusação vivida, não é? É uma acusação daqueles que são os serviços e que eu tenho que defender. E isso é muito importante. Obviamente que esta acusação não é para todas as associações nem para todos os partidos, é para alguns partidos de extrema-esquerda que o têm feito e algumas associações que são lideradas e enviadas por esse partido. E, portanto, isso é muito importante que fique claro e, portanto, essas acusações são acusações de alguém que está no terreno e com uma grande objetivo de conseguir resolver a situação. Mas nós não podemos viver num país em que há um interesse de utilizar estas pessoas como arma política. Isso não pode acontecer, e portanto eu vou fazer tudo para que não aconteça. Aliás, este programa de 70 milhões em 7 anos é exatamente para podermos mudar o paradigma. Agora, uma capital, como todas as capitais, ela atrai pessoas, primeiro de outros países, de outras zonas do país, e portanto nunca há uma situação, se falarmos com qualquer associação, e muitas associações são muito importantes aqui, falo da Comunidade Vida e Paz, mas podia falar de outras, são associações absolutamente extraordinárias que trabalham, que essas sim trabalham para ajudar, há outras que não, e essas associações com a Comunidade Vida e Paz são as primeiras a reconhecer que é impossível ter 0 pessoas em situação de sem-abrigo. Isso não pode acontecer, até porque há muitas pessoas que têm doenças mentais e que nós temos que tratar. Portanto, o importante aqui é a prevenção e é isso que nós temos estado a investir muito. Disse que uma capital atrai muitas pessoas, nomeadamente atrai também turistas. O seu antecessor, Fernando Medina, disse que não havia turistas a mais. Concorda com ele aos dias de hoje? Eu gosto muito de olhar para os números. E nós temos uma cidade de 546 mil habitantes. Essa cidade todos os dias recebe à volta de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que vêm trabalhar para Lisboa. Pessoas que vêm da grande Lisboa. E recebemos em termos de turistas 38 mil turistas por dia, em média. Contas redondas, 38 mil, 40 mil. Ou seja, 40 mil em relação a 1 milhão que entram na cidade, não podemos dizer nem afirmar que estamos numa situação de turismo a mais. Mas sim temos turismo a mais em certas zonas da cidade, porque elas vão todas para o mesmo sítio, estão concentradas. Repare, eu olho, por exemplo, para o terminal de cruzeiros. É uma decisão que eu nunca teria tomado. Eu, se pudesse, neste momento, primeiro, estou a insistir, já insisti com o outro governo e com este governo, para que os navios que atracam estes cruzeiros estejam ligados à eletricidade e não a poluir a cidade. Mas se eu pudesse reverter esta situação e não ter cruzeiros em Lisboa, eu revertia. O problema é que há uma concessão de 20 anos. Eu não posso fazer isso. Mas estou de acordo com os cruzeiros em Lisboa, neste momento, nem pensar. Acho que é um turismo que não ajuda nada na cidade, nem interessa à cidade. E soluções possíveis daqui em diante que possam ser executadas agora, para diminuir essa concentração ali na zona da Baixa de Lisboa? Em primeiro lugar, foi o Presidente da Câmara que duplicou a taxa turística. Portanto, nós estamos a duplicar a taxa turística para haver aqui alguma regulação no próprio número de turistas e na qualidade dos turistas que vêm para Lisboa. E isso é importante. Depois, estamos a construir hoje, culturalmente, equipamentos que não estejam todos na mesma zona da cidade. Vamos inaugurar a 4 de novembro o novo Museu Julião Sarmento, que terá obras desse grande homem que foi Julião Sarmento e que nos deixou um legado que vai ter uma atratividade turística para as pessoas irem, não estarem só no centro da cidade e aqui neste caso irem para além do CCB e termos ali um polo cultural com outro museu que estamos também a preparar, ou um espaço museológico com todas as obras que compramos todos os anos na Arco, no museu, na Grande Feira de Arte Contemporânea. Portanto, 2 museus. Estamos a olhar para tudo o que é o Braço de Prata, como é que nós podemos ter ali também mais cultura naquela zona e conseguir ter mais atividade cultural.
E assim nós conseguimos que as pessoas não estejam todas centradas no mesmo sítio, nas mesmas zonas da cidade. E isso é importante, que a taxa turística seja utilizada para três coisas. A taxa turística deve ser utilizada para mais limpeza na cidade, melhor espaço público, jardins, e também depois para mais equipamentos que não estejam todos no mesmo sítio. Vamos ter os painéis Almada Negreiros, portanto nós precisamos de dividir o turismo entre as várias zonas da cidade. Agora, o turismo são 20% da nossa economia e são 25% do emprego da cidade. Portanto, os extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-direita não gosta das pessoas que vêm para Portugal, que são pobres e que vêm procurar uma vida melhor e que nós temos que ajudar. E a extrema-esquerda não gosta dos turistas porque são ricos, não é? E cá está, estamos sempre nesta luta dos extremos. Essa percepção em relação aos turistas é exclusivamente da esquerda ou da extrema-esquerda? Porque a ideia que dá às pessoas que andam em Lisboa é que, pelo menos o centro da cidade está quase pensado só para os turistas, não para os lisboetas. Sem dúvida, não, há muitas pessoas, e eu sou o primeiro, porque eu trabalho com essas pessoas, que é como é que nós limitamos, e temos-lo feito, não é? O alojamento local, não é? Como é que ele foi limitado nessas áreas, que hoje não há nenhuma autorização, temos cancelado o alojamento local nessas áreas, como é que nós cuidamos das pessoas. E daí a taxa turística ser tão importante, porque se as pessoas virem que esses turistas estão a contribuir para a limpeza da cidade, estão a contribuir para os jardins de Lisboa, as pessoas aceitarão melhor o turismo. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que também têm, muitas vezes, um restaurante em que precisam desse restaurante para viver e que esse restaurante tem clientes estrangeiros. Portanto, o turismo é 20% da economia da cidade. Portanto, qualquer discurso anti-turismo não é um discurso positivo para a economia da cidade. Agora, devemos dizer, não, nós precisamos de mais tecnologia. Sim, é o que temos feito com a fábrica de unicórnios. Foram mais de 15 mil empregos criados na área da tecnologia e hoje a tecnologia já está quase 20% da riqueza de Lisboa. Ou seja, temos o turismo, que é 20% da nossa riqueza, mas a tecnologia já está a 18% ou 19%. Portanto, nós temos que diversificar a nossa economia e isso é muito importante para o futuro. Outra das questões prementes na cidade de Lisboa tem que ver com a circulação automóvel. Não acha que há demasiados carros em Lisboa a circular no centro da cidade e que a Câmara podia fazer mais para evitar que esses carros viessem para o centro da cidade? Nós fizemos muito e tivemos primeiro o número de carros que vêm para o centro da cidade, não é um problema de hoje, é um problema de muitos anos, só que todos os anos vamos tendo mais carros. Quando nós começámos a trabalhar, por exemplo, com tudo o que são as aplicações hoje na internet, para que as pessoas não venham para o centro da cidade. Hoje, quando chega, por exemplo, que vem de Algés, chega ali ao pé da Infante Santo, se for para Santa Apolónia ou se for para a Expo, o próprio navegador, seja ele a Google ou outro, vai indicar para subir a Infante Santo e fazer aquilo que chamamos a quinta circular. E, portanto, não impede ainda, mas vai impedir quando eu tenha um sistema de câmaras em que posso aí identificar quem é que é residente na Baixa, quem é que trabalha na Baixa e quem é por alguma razão e a matrícula. Isso demora, não se faz de um dia para o outro. Agora, a questão, eu diria que a zero foi falada durante anos e nunca ninguém fez nada. A primeira pessoa a fazer alguma coisa de redução das emissões fui eu a fechar a Rua da Prata. Fui eu com a minha equipa a olhar para as pessoas, termos esta noção que as pessoas não deveriam passar pelo centro e indicar esta quinta circular. Portanto, nós temos de estar a trabalhar nesse sentido, mas precisamos das câmaras e, portanto, as câmaras de filmar que possam recolher dados, mas que também, sobre a poluição, que possam recolher as matrículas para ver quem é que pode vir para o centro da cidade ou não. Isso vai ter que acontecer, agora vai ter que ser feito gradualmente e com as câmaras, e que muita gente que me diz, mas se eu for fazer compras à Baixa, arranjaremos maneira de quem quer vir com o carro fazer compras que possa ter essa autorização, mas temos que limitar a passagem pela Baixa. Essa pressão, há de convir o Sr. Presidente, não se sente apenas na Baixa, não é? O centro da cidade não é apenas a Baixa. Há zonas da cidade em que, inegavelmente, se sente uma pressão desmesurada do automóvel, não é? O que é que pode ser feito para reduzir esse peso do automóvel no centro da cidade? Nós temos feito, repare, há uma mudança que há partidos da esquerda que acham que deve ser feita de um dia para o outro. Eu penso que há uma mudança clara que tem que haver na cidade, que é a passagem para aquilo que são as bicicletas, que são, no fundo, uma mobilidade suave. Essa passagem não pode ser feita de um dia para o outro. É interessante porque muitos me acusavam em relação às ciclovias. Nós estamos a construir 20 ciclovias segregadas, estamos a fazê-lo com uma auditoria que nos indicou o que era uma ciclovia que
protege os ciclistas e não ciclovias muitas vezes que eram mal feitas e que não protegiam os ciclistas, como é que nós multiplicámos o número de giras, que eram 1000, que já são quase 2000 bicicletas giras na cidade de Lisboa, e mais. Hoje em dia as pessoas não pagam pela bicicleta em Lisboa. Se tiverem um passe navegante, não pagam pela bicicleta. Isso tomámos essa medida exatamente para favorecer essa mobilidade suave. suave. Que hoje andam de automóvel na cidade vão trocá-lo pela bicicleta para chegar Olha, não, vou-lhe dar já vários exemplos de pessoas que hoje, com os novos parques que nós fizemos, os parques navegantes, em que a pessoa, e passo aqui a publicidade porque ela é importante, no Colégio Militar, na Avenida de Pádua, na Ameixoeira, que podem deixar o carro durante o dia sem pagar, com o passe navegante, e com isso podem apanhar o transporte público ou podem apanhar uma bicicleta. No caso da Ameixoeira, era um parque que estava quase vazio, que agora está cheio, com pessoas que deixam o carro e que não pagam o estacionamento. Portanto, os tais parques dissuasores estão a acontecer na cidade. Uma coisa que se nota muito na cidade é que as pessoas, em vez de trocarem o automóvel pela bicicleta, trocam pelo TVDE. Há estudos que indicam que o TVDE já será responsável entre 15% a 18% do trânsito na cidade de Lisboa. Recentemente tomou medidas restritivas relativamente aos tuk-tuk. Considera tomar medidas idênticas em relação aos TVDE na cidade? Se eu tivesse esse poder, já as tinha tomado. Ou seja, o licenciamento dos TVDs não é feito pela Câmara Municipal. Já temos que chega... E eu, aliás, houve uma moção na Câmara que fizemos na altura em relação à limitação dos TVDs. Em relação às regras desses TVDs, em relação a um TVDE ter que comunicar em português, conhecer as regras de trânsito. Eu próprio, muitas vezes, a chamar a Polícia Municipal quando vejo o desrespeito total das regras de trânsito por muitos TVDs e, portanto, tem que haver uma limitação do número de TVDs. E, portanto, eu peço ao Governo que assim mesmo que tem que haver uma limitação do número de TVDs? Tem que haver uma limitação dos TVDs, como teve que haver uma limitação, recordo, quando cheguei havia mais de 18 mil trotinetes, hoje só há 8 mil. Recordo que os tuk-tuks hoje são 1000, mas se nós conseguimos ter estas autorizações para estacionamento, possamos seria reduzir. O número, tem uma ideia de uma dimensão do número desejável de TVDs na cidade e de zonas em que eles poderiam não não sou um técnico que possa estar-lhe a dar aqui qual é o número. Agora, esses estudos que estão a ser realizados, que mostram que os TVDs estão a provocar mais trânsito, eles não são só em Lisboa e, portanto, são estudos que têm que ser analisados, mas temos que reduzir seguramente o número de TVDs na cidade e eu acredito que os próprios TVDs estão de acordo com esta medida, assim como os tuk-tuks também tiveram de acordo com a nossa medida, assim como aqueles que são os donos das trotinetes em Lisboa também tiveram. É importante que as pessoas percebam que o Presidente da Câmara não tem instrumentos. O Presidente da Câmara pode ter a sua influência, posso ter aqui, no fundo, estar todos os dias a falar com o Governo, a sensibilizar o Governo, mas há medidas aqui que têm que ser tomadas pelo Estado Central e que não podem ser tomadas pelo Presidente da Câmara. Aliás, é interessante porque no caso dos tuk-tuks, a ideia que tive foi realmente condicionar o estacionamento para assim condicionar o número de tuk-tuks, porque eu também não sou eu que dou as licenças para os tuk-tuks. E temos um problema autárquico grave, que é o chamado licenciamento zero, que é, no fundo, hoje muito difícil para a cidade trabalhar, porque as pessoas podem montar qualquer negócio sem pedir licença à Câmara e depois, quando o negócio já está montado, é muito mais difícil ir lá e fechá-lo. E, portanto, também há aqui um paradigma que tem que mudar, dando maior capacidade ao Presidente da Câmara para tomar decisões. E fica esse apelo ao Governo. Chegamos ao fim, chega ao fim mais uma edição do Hora da Verdade, esta semana com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que foi eleito há exatamente 3 anos.